Olá, pessoal! Que a paz esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um tema fascinante e profundo: a Páscoa original, seu significado profético e como ela se conecta de maneira extraordinária com o sacrifício de Jesus Cristo. Muitos de nós associamos a Páscoa a ovos de chocolate e coelhinhos, mas a história por trás dessa celebração é uma das mais poderosas e transformadoras de toda a Bíblia. Então, pegue sua Bíblia, prepare seu coração e vamos juntos desvendar as riquezas espirituais contidas na primeira Páscoa. Para entender essa história, precisamos voltar no tempo, lá para o livro de Êxodo, no Antigo Testamento. O povo de Israel estava escravizado no Egito há mais de 400 anos, clamando a Deus por libertação. E Deus ouviu o clamor do seu povo. Ele levantou um homem chamado Moisés para liderar os israelitas para fora do Egito. Deus enviou 10 pragas sobre o Egito para convencer Faraó a libertar o povo. Cada praga foi um golpe nos deuses egípcios e uma demonstração do poder do único Deus verdadeiro. A 10ª e última praga, no entanto, foi a mais terrível de todas. Deus anunciou que à meia-noite o anjo da morte passaria por todo o Egito e tiraria a vida de todo primogênito, desde o filho do faraó até o filho do mais simples servo, e também as primeiras crias de todos os rebanhos. Era um juízo severo sobre a teimosia e a idolatria do Egito. Mas em meio a esse juízo, Deus proveu um caminho de salvação para o seu povo, e é aqui que a Páscoa nasce. Deus deu a Moisés instruções muito específicas. Cada família israelita deveria tomar um cordeiro, um macho de 1 ano sem defeito algum. Esse cordeiro deveria ser separado no 10º dia do mês e guardado até o 14º dia. Isso permitia que a família observasse o cordeiro, garantindo que ele era perfeito, sem mancha. Pense nisso. Um animal inocente, perfeito, separado para um propósito especial. No entardecer do 14º dia, o cordeiro deveria ser sacrificado. E aqui vem o ponto central. O sangue do cordeiro deveria ser passado nos umbrais, ou seja, nas 2 laterais e na viga superior da porta de cada casa israelita. O sangue na porta era um sinal. Deus disse em Êxodo 12:13, "O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei por cima." A palavra Páscoa, em hebraico, Pesach, significa literalmente passar por cima, ou poupar. Naquela noite, quando o anjo da morte percorreu o Egito, ele passou por cima das casas marcadas com o sangue, poupando os primogênitos que estavam lá dentro. O sangue do cordeiro inocente foi o que garantiu a vida e a libertação. Dentro da casa, a família deveria assar o cordeiro e comê-lo com pães sem fermento e ervas amargas. Eles deveriam comer apressadamente, vestidos e prontos para partir. As ervas amargas lembravam a amargura da escravidão, e os pães sem fermento simbolizavam a pressa da partida, sem tempo para esperar a massa levedar. O fermento, na Bíblia, muitas vezes também simboliza o pecado e a corrupção. Assim, comer pão sem fermento também representava a necessidade de se purificar. Essa primeira Páscoa foi um evento histórico real que marcou a libertação de Israel do Egito. Mas ela era muito mais do que isso. Era uma sombra, uma profecia, um ensaio geral de algo muito maior que estava por vir. Cada detalhe da Páscoa judaica apontava profeticamente para Jesus Cristo. Pensemos juntos. A Páscoa exigia um cordeiro. João Batista, ao ver Jesus, declarou: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. O Cordeiro da Páscoa precisava ser sem defeito, perfeito. A Bíblia nos diz que Jesus era perfeito, sem pecado, o único sacrifício aceitável a Deus.
Pedro escreveu que fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. O cordeiro era separado no 10º dia do mês e sacrificado no 14º. Historicamente, acredita-se que Jesus entrou em Jerusalém na sua entrada triunfal, exatamente no dia em que os cordeiros pascais estavam sendo separados. Ele foi examinado pelos líderes religiosos e por Pilatos, que declarou: "Não encontro nele crime algum." E Jesus foi crucificado exatamente na época da celebração da Páscoa. Uma instrução interessante sobre o Cordeiro Pascal era que nenhum de seus ossos deveria ser quebrado. Agora, vamos para o Novo Testamento, para a cena da crucificação. Para apressar a morte dos crucificados, os soldados romanos costumavam quebrar suas pernas. Eles fizeram isso com os 2 ladrões ao lado de Jesus. Mas quando chegaram em Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram suas pernas. O Evangelho de João destaca que isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: "Nenhum dos seus ossos será quebrado", uma profecia direta da Páscoa cumprida em Cristo. E o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas protegia da morte física. O sangue de Jesus, derramado na cruz, nos protege da morte espiritual, da condenação eterna. Assim como o anjo da morte passou por cima das casas marcadas, o juízo de Deus passa por cima de todos aqueles que estão cobertos pelo sangue de Cristo. A salvação não vem por nossos méritos ou boas obras, mas pela fé no sacrifício de Jesus, nosso Cordeiro Pascal. A Páscoa marcava a libertação da escravidão no Egito. A morte e ressurreição de Jesus marcam a nossa libertação da escravidão do pecado e da morte. É uma nova aliança, um novo êxodo, não de uma terra física, mas de um estado espiritual de separação de Deus. Na última ceia, que era uma refeição de Páscoa, Jesus tomou o pão sem fermento e o vinho e lhes deu um novo significado. Ele disse que o pão era o seu corpo e o cálice era o seu sangue, o sangue da nova aliança, derramado para perdão dos pecados. Ele estava mostrando aos seus discípulos: "Eu sou o cumprimento de tudo isso." A antiga Páscoa apontava para mim. Agora, a verdadeira libertação chegou. Portanto, quando celebramos a Páscoa, não estamos apenas lembrando de um evento antigo no Egito. Estamos celebrando a realidade que aquele evento anunciava: Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal, que foi sacrificado por nós. Por causa do seu sacrifício, podemos ter nossos pecados perdoados e a promessa da vida eterna. A morte foi vencida. A Páscoa original foi o início da jornada de Israel para a Terra Prometida. Para nós, a cruz de Cristo é o início da nossa jornada para a eternidade com Deus. A mensagem da Páscoa é uma mensagem de esperança, redenção e vida nova. É o coração do Evangelho. Espero que esta reflexão tenha abençoado sua vida e aprofundado seu entendimento sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Não é sobre coelhos ou ovos, mas sobre o Cordeiro de Deus, que deu sua vida para que pudéssemos viver, que possamos sempre nos lembrar do preço que foi pago e viver em gratidão por tão grande salvação. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre as profundezas da Palavra de Deus, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.